Poder e influência, dominando a arte da persuasão. Capítulo 5. Influência e integridade. Quando fui mandado para a cadeia, Ivan Boesky nos procurou. Ele queria ver se uma firma de relações públicas poderia ajudá-lo a aguentar o tranco. Respondemos que existiam muitas outras em Nova York e que ele deveria chamar uma delas. Um conhecido ditador asiático destronado nos telefonou quando quis lançar uma contraofensiva. Estavam prontos para retomar o palácio e queriam uma campanha de relações públicas para angariar apoio. Sabia que dependia mais da boa vontade das democracias ocidentais do que de fuzis ou de bases de mísseis. Seu passado era óbvio demais para pensarmos em ter alguma coisa a ver com ele. Já recebemos também telefonema dos narcomilitares da América Latina. O contrabandista de armas no caso Irangate, Adnan Karog, queria que ajudássemos a melhorar sua imagem nos Estados Unidos. Um sonegador do imposto de renda, o negociante Mark Hitch, que tinha fugido do país, me telefonou de Zug, na Suíça, querendo um plano para voltar mais facilmente aos Estados Unidos. Também combinamos, nos pediram para ajudar a melhorar sua imagem. Dissemos não a todos eles. Ajudamos chilenos durante o pânico do envenenamento das uvas porque a fruta chilena é muito importante para a economia americana e para a nossa reserva de frutas no inverno. Até bem pouco tempo não teríamos ajudado o Chile politicamente, tendo em vista a história de direitos humanos daquele governo. Não é papel da nossa empresa se envolver em assuntos políticos internos de outros países, especialmente naqueles onde existe violência. Assim, quando dois sujeitos de Lourenço Marques, Moçambique, vieram me pedir ajuda para organizar um golpe de Estado, respondi: não fazemos golpe de Estado. Um representante da OLP tentou me contratar nos anos 80, antes da organização moderar seu comportamento. O camarada me convidou para tomar café na suíte do seu hotel. Nenhum Arbors, nenhum fuzil AK-47, estava vestido com um terno bem cortado e não apresentava nada de excepcional, a não ser por duas coisas. Primeiro, me lembro dele derramando um pequeno bule de café, uma jarra de creme de leite, um pouco de sal e um monte de açúcar. Tudo isso em cima de uma tigela de trigo moído. Mastigou essa gororoba enquanto conversávamos. Segundo, sugeriu que sua equipe de integrantes da OLP fornecesse uma grande parte da mão de obra nas construções das embaixadas americanas do Oriente Médio. Respondi que era uma ideia interessante, mas que não teria apoio de Washington. Por incrível que pareça, o tio Sam fez uma coisa tão brilhante quanto essa quando usou operários soviéticos para construir a embaixada americana, infestada de microfones em Moscou. Talvez tenha sido daí que a OLP pescou a ideia. Dos encontros com tais figuras, o mais interessante foi talvez com o mafioso Michele Sindona. Ele morreu há alguns anos numa cadeia em Nápoles, supostamente por envenenamento. Pessoas do seu círculo têm certeza disso. Muito tempo antes de morrer, Sindona telefonou convidando a mim e a colegas meus para um drink. Conhecíamos sua reputação, mas não sabíamos o que ele queria. Além do que, ele não era um caso óbvio. O Continental Bank of Illinois fez certa vez uma sociedade com ele quando compraram a Banca Privata Financieria de Milão. Mas o que estaria Sindona aprontando agora? Podia ser uma campanha contra a fome mundial ou conselhos sobre como seus companheiros podiam lidar melhor com os processos que enfrentavam. Uma conversa franca ou uma virada altruísta são possíveis, e fica difícil dizer não. Soube de cruéis tubarões imobiliários do Extremo Oriente que de repente resolveram doar milhões para causas como o analfabetismo mundial. Foi assim que, numa noite de janeiro, gelada e com rajadas de neve, nos anos 70,
fomos até a suíte de Sindona no velho Hotel Banclair, em Nova York. Era quase meia-noite e ele e seu sócio nos convidaram para entrar. Já no corredor havia uma bandeja de prata de boas-vindas com 20 ou 25 copos de licor cheios de vodka. Após tomarmos um drink e um café italiano, Sindona olhou em volta e pediu calmamente nossa ajuda para criar uma campanha de âmbito nacional para difundir o jogo legal por todos os Estados Unidos. Meyer Lansky e seu pessoal tinham se mudado de Cuba depois da ascensão de Castro. O mafioso tinha sabido que os rapazes de Lansky iam fazer uma campanha a favor do jogo, fazendo da Flórida um polo irradiador. Comecei dizendo: Sr. Sindona, nós não nos envolvemos nesse tipo de negócio. Ele, no entanto, me interrompeu no meio da frase. Tem alguém lhe causando problemas? Se tiver, nós cuidamos do assunto. Protestamos. Não tem ninguém nos causando problemas. Mas Sindona já tinha tirado sua própria conclusão. A única razão que imaginava para não tomarmos parte do negócio e aceitarmos a generosa proposta era que um de seus concorrentes tivesse nos comprado ou ameaçado. Deixamos a suíte de Sindona logo em seguida e ainda me lembro dele nos levando até a porta e dizendo: não se esqueça, posso cuidar deles. Na verdade, nosso encontro no Barclay não passou despercebido. Sem dúvida, havia escuta ou algum espião de família rival escondido para ver quem entrava e saía da suíte. Um dos meus colegas na reunião fez seu longo caminho de volta para casa nessa noite em Roslyn, Nova York. Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, encontrou todos os pneus de seu carro furados. Mais tarde, ainda nessa manhã, recebemos um telefonema misterioso no escritório. Uma voz anônima e sinistra ameaçava: se achar que lidar com Michele Sindona é difícil nos momentos, a lição que seu amigo em Roslyn teve essa manhã mostra como pode ser ainda pior amanhã. Nunca mais soubemos de nenhum dos dois lados. Nova Jersey se transformou num centro de jogatina e há rumores sobre Detroit e a Flórida. Acho que os maiores concorrentes atualmente sejam os governos dos estados famintos por arrecadação, que se envolveram em tumultuadas loterias nos últimos anos. No nosso caso com as famílias, foi o mais discutível que posso lembrar. O incidente indica como o poder de um hábil comunicador pode ser respeitado. Nossa resposta devia deixar claro: espero que a ética precisa ser o marco da influência. E isso significa projetar uma imagem forte e ética. Um comunicador perspicaz pode fabricar uma fachada ética, mas não por muito tempo. A ética da comunicação não é apenas simbólica, é inseparável da ética de qualquer organização. A das pessoas fica normalmente no espaço restante entre o que elas falam e o que fazem. Enquanto os empregados e os observadores não estão comparando o comportamento atual da companhia com seus press releases e entrevistas gravadas, vão formando uma ideia precisa do seu patrão ético real. Nunca vi uma companhia realmente sem ética, especialmente hoje em dia, que fosse capaz de iludir por muito tempo. No nosso ramo, descobrimos os primeiros sinais do que pode ou não ser ético antes do público tomar conhecimento. Uma ética ruim é ruim para os negócios. Empresas com condutas éticas questionáveis terão no mínimo sua atenção desviada para os negócios enquanto precisam lutar na imprensa ou nos tribunais. Podem inclusive perder o alvará para continuar no ramo. Examine o jornal e vai encontrar inúmeros exemplos de como problemas éticos estão roubando as manchetes. A respeitada empresa de títulos mobiliários Dexter Burhan recebeu a maior penalidade civil da história americana e teve de pagar uma multa de $600 milhões por erros comprovados. O financista Ivan Boesky foi multado em $100 milhões e expulso do pregão.
Os bons companheiros de jogo de Wall Street se tornaram companheiros de cela no dia seguinte. O ex-comissário da Comissão de Seguros e Câmbio, John Shedd, doa 20 milhões de dólares para desenvolver um programa de pesquisa e ensino de ética empresarial em Harvard Business School, mas os educadores duvidam que possa ser feita alguma coisa para se ensinar ética a rapazes sofisticados de 23 anos. Cada vez mais firmas têm adotado códigos de ética, mas códigos não são garantias. Por exemplo, a indústria de armamento tem um dos códigos mais rigorosos. Ainda assim, alguns de seus membros venderam cafeteiros de $3.000 e martelos de $300 para o Pentágono, ou se meteram em inúmeros esquemas de corrupção. O crescimento mundial dos negócios complica as decisões éticas. Conheço muitos executivos do exterior. Quando nos encontramos pela primeira vez, me dizem que não conseguem entender a integridade americana. Não conseguem compreender como nós esperamos que venha a existir um padrão mundial de valores. E perguntam por que esse padrão deve ser pautado em leis administrativas americanas, em vez de num código moral ou numa religião tradicional. O reitor do MIT Business School, Lester Thurow, me disse certa vez que essa busca americana por padrões universais vinha da nossa inclinação por exportar a ideologia americana. Crise é um fator que dramatiza assuntos éticos e aumenta sua complexidade. Quando uma fábrica de produtos químicos explode, aviões caem, produtos são adulterados e tecnologia potencialmente perigosa é vendida para potências inimigas. As firmas enfrentam sérias preocupações éticas e não simplesmente crises administrativas. Não gosto de pensar nisso, mas uma outra forma de problemas éticos com os quais nos deparamos é traduzida por um pequeno número de clientes que algumas vezes já nos solicitaram para que ajudássemos a fazer algo de errado. Acho que essa situação acontece em qualquer firma de serviços. Por exemplo, um cliente pede para pagar umas maletas ou uma passagem para o Havaí ou até mesmo uma prostituta e colocar na conta da empresa. Nosso pessoal é bastante treinado sobre ética. Para algumas pessoas, chamar atenção sobre ética simplesmente não funciona e nesse caso temos uma dura resposta padrão. Se você for apanhado um dia, será extremamente embaraçoso e não podemos permitir que fique em tal posição. Se nos pedir uma segunda vez para fazer qualquer coisa duvidosa, confidencialmente informamos ao patrão ou então desistimos da conta. Assim, ponha em evidência os altos padrões éticos das decisões empresariais cotidianas. Não se pode permitir que a ética seja uma parte separada da vida empresarial. Companhia onde as pessoas se metem em problemas éticos são como fiéis de uma religião que separam as missas de domingo do restante de sua vida durante a semana. A menos que tenha experiência em agir eticamente nos assuntos empresariais cotidianos, você não vai saber como agir quando uma grande decisão cair em suas mãos. A ética precisa ter o poder de resistir à pressão do confronto entre o orçamento mensal e o lucro esperado. Muitas companhias desenfatizam a ética sem que seja essa a intenção. Preste atenção ao lugar em que muitos administradores e empresas colocam a ética, entre os padrões e os objetivos da organização. Invariavelmente, é o último em uma lista de 10 ou 12 itens, muito longe do número 1, que é o lucro ou retorno do investimento. Isso nos dá um quadro impressionante. Ouve-se falar muito em áreas cinzentas onde sabidamente não existe certo ou errado, ou onde se pede aos empregados que se faça alguma coisa contra a consciência deles. Pessoalmente, sinto que esses casos são raros ou inexistentes nas companhias que divulgam claramente seus padrões éticos. Os problemas geralmente começam quando o empregado tende a adivinhar o que a empresa acha que é certo ou quando a companhia, de forma oportunista, é vaga sobre seus padrões. Algumas empresas subliminarmente sugerem que quebras de regulamentos, mas quando alguma coisa dá errado, negam ter algum dia encorajado alguma coisa semelhante. Dê aos empregados ideias e símbolos sobre o que significa comportamento ético.
O professor de Direito em Yale e especialista em ética, Jeffrey Hazard, diz: o termo ética é usado de muitas maneiras diferentes. É difícil saber o que significa. Alguns acreditam que é estar dentro da lei. Outros usam como uma preocupação humanitária. Uma coisa é certa: uma pessoa ética não é alguém que ande por aí com um sorriso beatífico. A ética reflete uma constração séria na realização do trabalho. Se a administração dá o exemplo, você tem grandes chances de ter um comportamento ético. O professor resume: se a administração usa conversa mole ou dúbia ou irresponsabilidade, os empregados aprendem que é assim que se faz as coisas por aqui. As pessoas se comportam de acordo com a percepção que têm da estrutura que é incentivada. É importante que o executivo seja um símbolo de integridade para a companhia. Os empresários devem lembrar sempre de 2 ou 3 exemplos em que sua ética foi testada e eles venceram. Devem encontrar ocasiões para relatar esses episódios, não para aparecer, mas porque os empregados precisam de um comportamento simbólico e a que possam aspirar. Precisam de situações reais e duras onde seja fácil ceder, mas não devem. Na Hill e Knowltown, sempre alardeamos qualquer caso que rejeitamos por não corresponder aos nossos padrão ético ou porque poderia representar um conflito. No passado, esse tipo de negócio totalizaria uns 10 milhões de dólares. Nossos empregados gostam da nossa empresa e do seu caráter quando sabem que rejeitamos grandes negócios em nome de uma integridade. Não crie códigos de conduta e conclua que é bom garantir um comportamento ético. A maior parte dos códigos de conduta ditam o que é proibido que o empregado faça, mas não o que a companhia não deve fazer aos outros. Códigos podem fornecer uma estrutura básica, mas não podem substituir uma atenção contínua e viva à ética nas tomadas de decisões. Um treinamento ético por si só pode ter valor secundário, tanto para as pessoas no trabalho quanto para estudantes de administração de empresas. Os executivos fariam melhor se alardeassem, formal e informalmente, como a empresa responde a problemas éticos no mundo real. Uma empresa construtora que conheço fez uma grande propaganda de como não aceitou um contrato para a construção de uma ponte porque se recusou a pagar suborno. Um distribuidor de bebidas verifica que a boataria interna acaba quando divulga em detalhes para todos os escalões a história de um empregado demitido por roubo. São representações morais que realmente abrem os olhos e ouvidos das pessoas. Não iguale comportamento legal a comportamento ético. Existe uma disparidade crescente entre o que é legal e o que é ético. O motivo é simples: torna-se cada vez mais difícil entender a lei. Todos os dias, a carteira de compensação comercial manda para os advogados pilhas de papéis de meio metro de altura. São decisões legais e administrativas que precisam ser absorvidas pelo sistema jurídico e pelas empresas. Presume-se que essas novas regulamentações estabelecem um comportamento ético. Na verdade, algumas definem mesmo. Mas já estamos muito longe dos 10 mandamentos. Poucas firmas, se é que algumas, têm controle sobre uma avalanche de informações. Os advogados estão enriquecendo ao interpretarem todas essas mudanças. A maneira como o sistema trabalha assegura que existam muitas empresas que desrespeitem diariamente a lei, sem o saber. Em primeiro lugar, nenhum conselho diretor de companhia pode digerir aquela quantidade de informação. Redirecionar e interpretar tudo aquilo para as operações cada vez mais descentralizadas da empresa é serviço de tempo integral para uma legião de advogados. Em segundo lugar, empresários na Flórida, na América do Sul ou na Indonésia podem simplesmente optar por ignorar as diretrizes quando as recebem. Podem-se passar meses até que mesmo o mais escrupuloso monitoramento central de uma empresa acompanhe a sucessão de acontecimentos lá fora. Estou convencido de que um bom time de investigadores, enviado por um comitê de fiscalização do Congresso, poderia tomar uma série de decisões legais e administrativas e realizar uma caça às bruxas de primeira.
As firmas ficariam praticamente sem condições de se proteger. Esse fluxo constante de novas leis tem outros efeitos. As empresas não podem mais negar impunemente as acusações de violação das leis tão automaticamente como antes. Quando uma companhia é acusada de violar alguma lei obscura ou desativada, aconselhamos que ela tente sempre se comportar de maneira ética ou declare que vai investigar o caso imediatamente. E algumas vezes apontar para o imenso volume de novas leis, códigos e regulamentos aos quais responde. Acho que nosso sistema legal está realmente atrapalhando a credibilidade ética dos negócios. As companhias temem se expor a questões judiciais, particularmente se tem um comportamento ético. Digamos que um medicamento já tenha sido aprovado pelo FDA. Uma sequência de testes feita pelo fabricante indica que o medicamento pode ser cancerígeno em alguns casos. Qual seria a prioridade da firma farmacêutica? Dar a notícia ou se proteger contra uma avalanche de processos? Equilíbrio, dignidade e responsabilidade. Acho que devíamos nos preocupar tanto com perder nossa dignidade quanto com a responsabilidade legal. A lei de delitos e obrigações enfrenta uma enorme confusão nos Estados Unidos. Tanto quanto qualquer outra coisa, essa confusão pode contribuir para a falta de ética dos negócios. De acordo com Jeffrey Hazard, uma firma de grande porte enfrenta escolhas muito complexas. Tentar fazer as coisas certas pode dar margem a um ataque legal. Grandes empresas são atraentes alvos. É difícil para as firmas operarem com uma consciência no mundo cercado de dificuldades ao cumprimento legal. Nenhum empresário pode se dar ao luxo de ignorar os conselhos de um consultor, mas se obedecer cegamente isso, vai lhe custar influência. Ele vai ficar tão desconfiado e equivocado que terá mesmo de afirmar uma posição. Não vai confessar o óbvio. Administradores precisam demonstrar boas razões empresariais para tomar determinada posição. Os advogados podem ser bem-sucedidos na defesa de um caso particular, mas a companhia pode ainda sofrer maiores quedas nos lucros e na participação do mercado porque essa defesa custa boa vontade e confiança. Jones Manville, por exemplo, deixou que o caso do amianto escapasse tanto do seu controle que a companhia foi condenada antes mesmo de ser julgada e perdeu a parte do leão dos rendimentos por ter fracassado na comunicação. Lute contra a glamorização do comportamento sem ética. Não foram os valores que mudaram, mas sim a maneira como são noticiados. Algumas figuras suspeitas se transformaram em celebridades. São elas as estrelas convidadas de jantares e recepções. Li um dia desses: se você é indiciado, você é convidado. Alguns de vocês devem lembrar do livro de Tom Wolfe, Radical Chic e Mowing the Flag Catchers. Ridicularizam aquelas dondocas de Park Avenue que recepcionavam as panteras negras durante o ativismo social dos anos 70. Muitos dos personagens do cenário da ética nos últimos anos parecem ter acabado de sair de um estúdio de Hollywood. A visão grosseiramente distorcida dos negócios veiculada pela televisão não ajuda em nada. Assim como não é surpresa que um G. Gordon Liddy possa pular da vida real para o Miami Vice e parecer tão verdadeiro. Acho que é muito importante que a comunidade empresarial desglamorize o criminoso de colarinho branco. Não estou falando de empresários presos em armadilhas porque tentaram ser éticos, mas foram processados por problemas técnicos legais. Mas quando um empresário é julgado e condenado, e fica claro que estava agindo de acordo com o egoísmo de seus interesses, ele merece ser penalizado da mesma maneira que um traficante de drogas ou um sequestrador. As pessoas de negócios receberão mais crédito por serem éticas se demonstrarem que são severas consigo mesmas. Não crie incentivos que causem problemas éticos que quer prevenir. Um importante especialista em ética, Gary Edwards, diretor executivo do Centro de Recursos Éticos em Washington, retratou pungentemente o problema da ética nos negócios. O comportamento antiético das grandes instituições envolve muita gente boa. Seus vizinhos, talvez vocês,
Pessoas que estão visceralmente envolvidas com instituições acabam acreditando que para manter seus empregos e poder trabalhar, têm de fazer qualquer coisa. São pressionados pela administração por objetivos que estão muito além de sua capacidade de realização. Podem trabalhar anos a fio sem sentir essa pressão, mas um dia acordam com planos que talvez não tivessem feito ou talvez tivessem, mas como o mercado não correspondeu, não puderam ser realizados. E têm 2 filhos na faculdade e uma hipoteca, e procuram em volta sinais do que fazer. A instituição dá sinais que não pretendia dar. Olham de novo em volta e o que vem é que as pessoas que realizam esse objetivo são as que têm menos escrúpulos. E as outras ou são postas de lado ou caem fora. O empresariado americano, especialmente os líderes, aparentemente está mais preocupado com as violações éticas do que com a ética. Apenas o administrador que está empenhado na solução dos problemas vai ter credibilidade. Apenas aquele que se recusa a se deixar abater pelas dificuldades pode esperar a sustentação ética do seu grupo de trabalho.